Glória a Deus. Paz seja com todos, amém? Carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 11, os versos de número 23 ao verso de número 26. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versos de 23 a 26. Este texto fala sobre a ceia do Senhor. Hoje é dia de Santa Ceia. Mas eu gostaria muito que você devotasse muita atenção ao que eu vou falar aqui hoje à noite. Porque o tema que eu quero tratar hoje é em memória de mim. Diz o texto sagrado, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, disse Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está falando sobre a sua experiência com Deus. Nós, teologicamente, acreditamos, pelas próprias palavras dele, que logo após a sua conversão, o Senhor o levou para o deserto da Arábia. E ele ficou naquele deserto aproximadamente uns 2 anos e meio. E naquele lugar, o apóstolo Paulo teve uma experiência com Jesus. E nós cremos que foi nessa experiência que Paulo trouxe essas palavras, porque ele não foi ministrado com a ceia pelos outros apóstolos. Ele disse: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Então é a sua experiência pessoal acerca da Santa Ceia. E em sua experiência pessoal, Paulo destaca 2 coisas importantes. A primeira são os elementos que envolvem a Santa Ceia. No caso, já lemos aqui o pão e o suco da videira, que Jesus chamou de cálice. Mas também nesse texto, ele fala sobre uma outra coisa importante, que é o motivo da celebração da ceia. O porquê nós fazemos Santa Ceia todos os meses. Porque nós viemos aqui todo o primeiro domingo do mês. Porque viemos aqui todos os meses celebrar a Santa Ceia. Paulo disse que isto deve ser feito, como disse o Senhor, em memória de mim. O tema dessa noite, eu repito, é em memória de mim. E a grande pergunta que precisamos fazer aqui: será que nós sabemos o significado da ceia? Será que nós sabemos a importância da Santa Ceia? Porque muitas vezes nós, como por não percebermos a importância de algo, tratamos com leviandade, com demérito. Então, o que eu vim fazer aqui essa noite é dar luz àquilo que estamos fazendo todos os meses. Eu quero passar um vídeo para você daqui a pouco. Eu quero aqui, essa noite, enfatizar o que nós estamos fazendo aqui, porque o culto de Santa Ceia, ele não pode ser tratado como qualquer culto. Porque ele envolve um cerimonial, um rito, que tem tudo a ver com a salvação da igreja. Então me permita esta noite te mostrar algumas coisas na Bíblia, aquilo que nós chamamos de panorama bíblico, para a gente poder chegar na mesa da ceia.
Em Gênesis capítulo 3, verso de número 3, Deus havia dado uma instrução para o homem. Qual foi a instrução que Deus deu para o homem? De todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque nela, para que não morrais. O texto diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Esse foi o único mandamento que precisava ser obedecido. Essa foi a única regra de Deus no início da criação. Depois de Deus ter cercado o homem com a sua sebe, depois de Deus ter dado ao homem o melhor de tudo que ele havia criado, depois de ter colocado nas mãos do homem todo o seu sustento, toda a benevolência de Deus, o encontro todos os finais de tarde, depois de Deus ter feito tudo isso, Deus havia dado ao homem uma ordem: não coma da árvore que está no meio do jardim. Mas um mandamento apenas era suficiente para que fosse quebrado. Porque quando nós lemos o capítulo 3, o verso 6, nós vamos perceber que neste texto, o homem tomou do fruto da árvore que Deus lhe havia proibido que comesse. Era apenas um mandamento, mas um mandamento era suficiente para despertar a desobediência no coração do homem. Deus disse que ele cumpriria a sua palavra, que se o homem comesse, ele iria morrer. Só que um Deus onisciente que sabe tudo, um Deus onisciente que vê o presente, o passado e o futuro em uma mesma dimensão, também tinha um plano. E o plano de Deus se constrói imediatamente após a queda. Porque no mesmo capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer no verso de número 21, que o Senhor, quando o homem descobriu o pecado e percebeu que estava nu, o Senhor fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aquela vestimenta que Deus colocou no homem era uma espécie de cobertura sobre ele, uma proteção sobre o homem. Mas para que houvesse essa pele cobrindo o homem, algo foi sacrificado. O primeiro sacrifício não aconteceu no livro de Êxodo. O primeiro sacrifício aconteceu no jardim. Quando Deus viu a queda do homem, imediatamente Deus o cobriu com a sua graça, com o seu favor. Depois Deus deixou a humanidade, para que eles pudessem desenvolver uma vida sem Deus. Aproximadamente de 4 a 5 gerações foram se construindo, e histórias foram acontecendo no meio disso tudo. Dentre elas, o primeiro homicídio. Dentre elas, o homem que matou o outro porque tropeçou no pé. O homem que matou o outro porque se sentiu ofendido. O número de homicídios na terra começou a crescer. E quando nós lemos o capítulo de número 6, o verso 5, a Bíblia vai dizer, no capítulo 6, verso 5 de Gênesis, que viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que Deus percebeu em 4, 5 gerações que se seguiram, porque a soberba, o orgulho, a malignidade, as intenções malignas do coração do homem começaram a se ampliar. E é isso que acontece com a vida sem Deus. Nós retrocedemos para a natureza carnal e começamos a viver de uma forma que envergonha o nome de Deus. Mas escute isso. Deus não desistiu do homem. Diga isso para o teu irmão: Deus não desistiu do homem. Aleluia. Deus tinha um plano para tudo isso. Deus precisava fazer algo com tudo isso. E o que foi que Deus fez? Deus pegou aquele sistema
de sacrifício para encobrir o pecado, e o estabeleceu no livro de Levíticos. Agora me permita, esta noite, ler o capítulo 4 de Levíticos, alguns textos ressaltados. Diz assim, Levíticos capítulo 4. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, verso 1, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer mandamento do Senhor, por fazer algum deles o que não se deve fazer. Verso 4, terá um novilho na porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e imolará perante o Senhor. Verso 5, então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o terá à tenda da congregação. O que Deus fez agora, aquilo que no começo foi a ideia de Deus, de cobrir o pecado do homem, fazendo um sacrifício, ou seja, matando um animal no lugar do homem, agora se estabeleceu como uma lei. O que Deus disse agora: Moisés, quando um homem pecar contra mim, eu quero que você diga para ele pegar um novilho, pegue um animal, dependendo da dimensão do pecado, era o tamanho do animal, o gado miúdo, ou do gado graúdo, eram ovelhas, carneiros, bois, touros, e quando o pecado era simples, às vezes era uma pomba, uma rolinha, mas alguém tinha que morrer no lugar do pecado do homem. Deus decidiu matar o que Ele mesmo criou para não ter que matar o próprio homem. Mas observe um fator aqui que eu quero chamar a tua atenção. Quando o homem trazia o animal que iria ser sacrificado, ele chegava na porta da tenda da congregação, o lugar onde Deus habitava, no Santo do Santo. Ele colocava a mão na cabeça do animal. E quando ele estava fazendo isso, o que ele estava fazendo? Transferindo o seu pecado para o animal. Para que o animal agora fosse o culpado do pecado do homem, e assim o animal caminhava para a sentença de morte. Então era mais ou menos assim: olha, Deus, eu adulterei, eu cometi um pecado horrendo, eu me arrependo desse pecado, eu estou aqui oferecendo esse sacrifício, transferindo o meu pecado para esse animal, para que esse animal sofra a sentença do meu pecado. E assim se fez por diversas gerações. Só tem um problema. Desde o começo, Deus viu que o coração do homem era ruim. No começo de toda essa história, nós tínhamos apenas um mandamento. Depois Deus deu 10 mandamentos, além de um sistema de leis civis e religiosas. E mandamento após mandamento foi sendo quebrado. E aquelas pessoas que começaram a trazer o sacrifício para Deus já não estavam mais arrependidos. Eles estavam apenas cumprindo ritos. Ou seja, ele não estava mais dizendo para Deus: Deus, eu me arrependo porque eu cometi um adultério, porque eu cometi uma prostituição, porque eu matei alguém, porque eu menti. Não, ele estava dizendo: Deus, aqui está o meu sacrifício por causa do que eu fiz. Em Isaías capítulo de número 1, verso de número 11, deixa eu te mostrar onde isso foi parar. Isaías capítulo 1, verso de número 11, Deus disse assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? O que Deus está dizendo? Do que adianta vocês estarem me trazendo animais após animais? Depois Deus segue dizendo, diz o Senhor: estou farto dos holocaustos, que eram sacrifícios de carneiros, e da gordura dos animais cevados. Não me agrada do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. O que Deus está dizendo? O que vocês estão fazendo não consegue mais aplacar a minha ira por causa do teu pecado. Vocês estão apenas trazendo a oferta, mas não assumem a culpa. Ou seja, animais começaram a morrer aleatoriamente, sem que houvesse uma causa, porque o homem já não se arrependia mais, e Deus viu isso. Agora veja o que ele diz no verso de número 12 de Isaías 1: quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu só pisares dos meus atos? Não era apenas cumprir ritos,
Era necessário colocar o coração. Deus disse: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesados, estou cansado de as sofrer. O que Deus está dizendo? Todas essas festas, esses cultos de celebração que vocês estão fazendo, para mim não tem mais sentido nenhum, porque muito mais do que celebração, Deus queria arrependimento. Deus queria conversão, mudança de direção, mudança de vida. Mas aquelas pessoas começaram a ganhar prazer em ver a morte dos animais, em ver animais morrendo por aquilo que eles mesmos não se arrependiam. Agora veja o que Deus diz no verso 15. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que Deus estava falando? Estava dizendo que eles estavam matando pessoas? Não, Deus estava dizendo que eles estavam matando animais sem causa. E Deus termina dizendo no verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus literalmente estava dizendo o seguinte: cessa o sacrifício. Para de matar os animais, porque isso virou apenas rito, não é mais arrependimento e conversão. A pergunta é: então o plano de Deus fracassou? A pergunta é: então a metodologia de Deus em matar os animais para que o homem fosse purificado dos pecados, ou seja, de alguém morrer por causa dos pecados do homem, é o plano de Deus, o sistema de Deus fracassou? Resposta: não. Mas Deus percebeu uma coisa: para pecados eternos é necessário um sacrifício eterno. Para o despertar de uma falsa religião é necessário um grande avivamento. E para se conquistar algo, é necessário perder algo. Deus tomou uma decisão. Diga isso ao teu irmão: Deus tomou uma decisão. Deus viu que os sacrifícios diários não poderiam resolver mais o pecado, porque o povo continuava pecando. A iniquidade na Bíblia é um cordão torcido. A palavra iniquidade significa o pecado dos pais que se repetem nos filhos. Se você ler o livro dos reis, você vai ver essa expressão em diversas partes do livro. Então andou nos pecados dos seus pais, andou nos caminhos dos seus pais, praticou a idolatria dos seus pais. Se tem uma coisa que a iniquidade faz, é fazer repetir o pecado dos nossos antepassados nas gerações futuras. E Deus viu que isso estava se multiplicando. Era necessário tomar uma atitude. Era necessário fazer algo que pudesse solucionar o problema. Mas vamos nos lembrar: Deus não muda. Você pode repetir isso comigo? Deus não tinha jeito de Deus fazer um outro método. Ele precisava continuar o que ele decidiu. Se o homem peca, e eu não quero que ele morra, alguém vai ter que morrer. João capítulo 3, versos de número 16 a 18. Então Deus tomou uma decisão. Ele decidiu fazer algo. E deixando no jeito. É um texto conhecido. O texto diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque foi que Deus deu o seu Filho? Porque nos ama. Mas a única maneira de cessar o pecado era um sangue eterno, feito por um único sacrifício. Deus matou o Filho dele por causa de mim e por causa de você. Ele disse: eu não vou mais matar animais. Eu acredito que houve uma conversa nos céus, porque o Pai disse que entregou o Filho, mas o Filho disse que deu a sua vida. Deve ter havido um diálogo no céu, um diálogo eterno, porque a Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho desde a eternidade. Onde o Filho chega para o Pai que estava pronto para destruir a humanidade, como fez pela primeira vez nas águas do dilúvio. Talvez tenha dito numa reunião: Pai, Filho e Espírito Santo, não há mais nada a ser feito, porque os animais continuarão a ser sacrificados, mas o homem continuará na corrupção, no pecado. Ele continuará nas práticas pecaminosas dos seus antepassados. A iniquidade tomará a frente, o pecado tomará a frente, junto com o pecado virá a sentença. De repente levanta o filho: Pai, ainda tem um jeito. Que jeito? O sangue de animais cessam com o sacrifício, mas o sangue de um Deus não cessa, porque Deus não morre. Se eu assumir a forma humana e entregar o meu próprio sangue como teu unigênito, faremos apenas um sacrifício e haverá apenas um sistema de salvação. E o que você vai fazer? Eu vou dar a minha vida por eles. Eu vou morrer por causa do pecado deles. E talvez o Pai tenha dito para ele na minha ignorante conversa: você tem noção do que isso significa? Absorver em um momento, em um único momento, os pecados da humanidade inteira, todas as maldições e as sentenças que viriam sobre os homens em todas as gerações, em todo o tempo, porque se o sacrifício único será eterno, a consequência também será eterna. Você experimentará coisas, filho, que um Deus nunca experimentou. Olhe para a ressurreição. Qual foi o corpo que eles viram subir, que tinha marcas nas mãos? Ele disse para Tomé: vede aqui as minhas marcas nas mãos e nos pés. Ele assumiu uma condição permanente e eterna, que o colocou no lugar de status de glória ao lado do Pai. Ainda é Deus, mas por minha causa, por tua causa, o corpo desse Deus está marcado para sempre. Mas eu preciso te mostrar um vídeo. Presta atenção nisso aqui.
My God, why have you forsaken me? Finished! Father, into your hands I commit my spirit. Jesus morreu há quase 2000 anos. E o sacrifício de um dia precisava perdoar os pecados que vieram antes, os que viriam depois. Toda condenação, todo juízo que estava sobre a minha vida e sobre a tua vida foi absorvido em apenas um dia. Um dia. Ele abandonou um trono de glória e tomou uma decisão. Fazer algo uma vez para ser reconhecido para sempre. Ele disse: fazer isto em memória de mim. O que ele estava dizendo? Cada vez que vocês celebrarem a ceia, tenha isso em mente. Um dia, um Deus, em um único ato, absorveu todas as iniquidades dos nossos antepassados. Havia uma tendência muito natural de que nós copiássemos os pecados dos nossos pais. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e quando passamos pelas águas, o poder da cruz absorve a iniquidade dos nossos antepassados. Os pecados que nós cometemos corriqueiramente, por menor que seja, lembre-se, foi apenas um mandamento quebrado que trouxe maldição ao mundo inteiro. Cada vez que nós erramos e vamos pedir perdão ao Pai, o perdão só pode ser concedido porque o sangue eterno ainda permanece no altar do sacrifício que está diante dele. A Santa Ceia não é apenas um culto de celebração, é um memorial de que um dia Cristo morreu por nós. Fique em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
Eu venho de uma família que meu pai era um homem violento. A violência está no meu sangue. Na minha pré-adolescência, eu saía para fazer aquilo que meu pai fez a vida inteira. Brigar e brigar. A iniquidade do meu pai já estava no meu sangue. Manifesta nos meus comportamentos. Mas eu aceitei Jesus Cristo. Porque Ele me escolheu. E naquele dia, toda a maldição dos meus antepassados foi rompida da minha vida. E Ele disse: eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Essa noite é uma noite de reconhecimento de que houve um Deus que recebeu em seu corpo marcas eternas, porque foi um único sacrifício. Imagine isso. É como se todas as vezes que o juízo de Deus, Abacuque orou isso a Deus: Senhor, no dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que era misericórdia? Aquele que estava sentado à destra dele. Cada vez que o pai tem vontade de destruir esse mundo, o filho mostra as mãos, mostra os pés, e disse: Pai, eu já morri por eles. O sacrifício já foi feito. Feche os teus olhos nesse momento. Existe alguém que está aqui essa noite que nunca aceitou a Jesus como Senhor da sua vida? Se tiver, levante sua mão. Você nunca fez a oração: eu aceito Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Se tiver, levante sua mão. Há alguém? Se tiver, levante sua mão. Um dia Ele morreu por você. Você nem o conhecia, mas Ele morreu por você. Há alguém aqui essa noite que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor da vida dele? Se tiver, levante sua mão nesse momento. Em nome de Jesus. Há alguém que nunca fez a oração para aceitar Jesus? Glória a Deus, parece que todos já aceitaram. Mas eu gostaria de dizer algo essa noite. O que nós estamos fazendo com o que Ele fez? Porque Ele absorveu a maldição. Mas será que a gente não está querendo pegar de volta? Eu tenho uma nota triste para lhe dar. Não vai haver outro sacrifício. É só um. Agora escute. Um único sacrifício para um perdão eterno. Quando Deus te perdoa, Ele te perdoa de verdade. Comece a orar nesse momento e agradecer, porque nós vamos participar da mesa do Senhor. Comece a orar nesse momento e agradecer a Deus. Diga para Ele: Jesus, obrigado por absolver as minhas maldições. A Bíblia diz que Ele foi ferido e traspassado. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. O pecado que estava sobre Ele foi o que nos trouxe paz. Era para estarmos neste momento todos mortos, mas Ele disse: eu vou morrer por você. Eu conheço a tua vida, diz Ele. Eu conheço a sua história. Só que antes de tirar qualquer coisa de você, eu me entreguei por você. Eu me doei por você. Quando todo mundo te rechaçava, te rejeitava,
Quando todo mundo te esqueceu, eu me lembrei de você. E foi no tempo da sua morte que eu te ofereci o meu sacrifício. Eu dei a minha vida por você. Todos os teus pecados, tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que você ainda fará, se resolve em um único sacrifício. Ele deu a vida por você. Ele entregou a vida por você. Ele morreu por você. As consequências da morte dele por causa do nosso pecado são eternas. Um Deus assumiu uma forma nunca antes assumida, que carrega marcas por toda a eternidade, para não se esquecer de mim e de você. Esse Deus é que nós queremos adorar neste momento. Enquanto nós adoramos, vá agradecendo a Ele. Reconheça que Ele morreu por você. Ore. Meu Deus. Mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz, e esse homem tem um nome sobre todo nome. O seu nome é Jesus. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz, e esse homem tem um nome sobre todo nome. O seu nome é Jesus. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Mas ao terceiro dia, se calou. Houve luz em meio à escuridão. O rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Saber aonde ele está, e quer saber aonde ele está. O rei ressuscitou. O rei ressuscitou.
Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Quer saber aonde Ele está? E quer saber aonde Ele está? Santo Senhor, obrigado pelo teu grande amor, a Deus, pois foi graças a Ele que hoje somos livres, somos livres, somos livres. Oh. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Yeah. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. A cruz agora está vazia. Que é pra Jesus. Pois o meu Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Oh, oh, oh. O Rei ressuscitou. E quer saber aonde Ele está? E quer saber aonde Ele está? O Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Quer saber aonde Ele está? E quer saber aonde Ele está? Paulo disse assim: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Diga ao teu irmão: Ele morreu por você. Agora diga com convicção: Ele morreu por mim. Nós vamos cear nesse momento.